Boa noite, pessoal. Eu queria pedir para vocês abrirem um livro de vocês, o livro da Flávia Lages, que a gente vai estar dando aula hoje. Eu até deixei ele aí no post, vou deixar aí com vocês em materiais. Deixar aí com vocês. Você já abre na página 105. Bacana, para a gente poder fazer nossa aula. Pessoal, História do Direito, né? Direito Romano. Aula 3, galera. Beleza? A gente vai estar aqui estudando para poder dando uma ideia geral aí do que a gente vai terminar agora com tudo, tá bom? Bora lá, galera. Vamos lá. Só acompanha comigo, por favor. Tá ok? Adoção. Pessoal, os romanos era muito comum a adoção, tá? Era muito comum. Você poderia adotar uma pessoa, né? Como é hoje. Só que lá hoje tem todo um processo, toda uma lógica. Lá só tinha uma lógica. Tinha que seguir a natureza. Qual era a natureza? A pessoa, né, é, ser mais velha, a adotante ser mais velha que o adotado. De resto, tranquilo, né? E existiam várias formas de adoção, né, no qual você passava a pertencer a outra família. Podia um pater família ser adotado por outro pater família. Certo, pessoal? Né? Ou um alien Yuri, um sem direito, ser adotado por um Suyuri ou um pater família. Poderia também acontecer isso. Mas o ponto massa que pode cair na nossa prova é o ponto chave para haver uma adoção, qual que era? O adotado ser mais novo que o adotante. Beleza? Vamos lá. Pessoal, hoje vai ser rápido, tá? Porque muita coisa, beleza? Tutela e muita coisinha. Acompanha comigo, pessoal, porque aí vocês acompanhando vai ficar melhor para a gente entender melhor. Bom, o que significa aqui, pessoal? A tutela. Quem tinha a capacidade de ter tutela? Homens. Mulheres não tutelavam ninguém, tá? Quem que poderia ser tutelado? Os impúberes, são os menores, as mulheres e os suiures, ou aqueles que não tinham direito, tá ok? Assim, não é que tinha direito. Ele não tinha um pater, certo? Às vezes o cara morria, ele era uma criança, ele não tinha um pater família, ele iria ser um pater família, mas aí ele era adotado, né? Ia ter essa tutela, para quê? Para que ele pudesse, até chegar a idade dele, assumir seus bens, assumir a família, né? As mulheres sempre tinham tutela, né? Não tinha jeito, porque ela tinha que arrumar alguém para tutelar, tá bom? Vamos lá, então. Curatela, pessoal. Quem que tinha que ter a curatela? A curatela vinha para proteção mesmo do patrimônio, de tudo, dos bens mesmo que tinha. Curatela se dá para o maior, muito parecido com o nosso. Tutela e curatela. Muito igual, até os conceitos são o mesmo, não, acho que nem muda o nome, né? Quem que poderia receber curatela? Os adultos, né? Que começavam com alguns problemas. Furiosos, né? Quem que eram os furiosos? Furiosos eram as pessoas que eram cometidas de loucura, né? Aí tinha lapso de loucura, ficava louco por um certo período, ou louco constantemente. Então tinha alguém que tinha que assumir a curatela dos bens, certo? Os pródigos, né, que era o quê? Aquele que começava a esbanjar seus bens. Aí a família poderia, então, interromper aquilo ali, pedir, o Estado ou alguém poderia pedir para impedir aquele cara, né? Por quê? Ele passava a dilapidar os bens à toa, como se nada tivesse acontecendo, né? E, uma certa forma, fato de loucura também estabelecido, certo? Qual é o outro? Outra forma, pessoal? A outra forma, elas minoram. Vai na página 107 que vocês vão ver. Menores de 25 anos. Como que funcionava? Os menores de 25 anos, eles iam negociar. Muita gente não queria fazer negócio com o cara. Por quê? Porque achava ele muito jovem para assumir tais negócios. Então, o que ele fazia?
ele pediu um curador, tá? Para poder estar com ele no negócio, para validar aquilo. E assim rolava a parada, né? Da curatela. Do negócio, né? Então ele acabava procurando a curatela. Sucessão. Sucessão natural. Como que funcionava? Presta atenção. Quem que eram meus sucessores? Aqueles que tinham justa bodas, que era o quê? Reconhecido pelo pai, né? Com casamento legítimo e tal, tal. Esse era o sucessor, né? Olha aqui. Pai, os nasci... Ah, tá. Justa bodas. Sucessão, os filhos naturais eram os filhos. Bom, e o que acontece? E, por exemplo, se a viúva chegasse com um filho 10 meses depois da morte do cara, então esse não tinha direito nenhum, né? Mas isso aí a gente bem sabe que não tem como, né? Hoje em dia tem muita gente estudando isso, tem até uma menina do semestre passado fez muito doido esse negócio, é um tema muito legal para vocês poderem dar uma estudada. Fez um artigo de que forma, pessoal? Ela pegou e estava estudando o seguinte: o cara morreu, mas deixou o sêmen. Olha só, hoje em dia tem como congelar. Aí a mulher quis ter um filho dele, porque o material genético ainda é deles. 5, 10 anos depois do cara, pós-morte, né? 5, 10 anos depois, ele vai e faz inseminação. E o filho nasce. E aí, esse filho tem direito ou não à herança do pai? Tá aí uma ideia legal para vocês poderem estudar. Olha só que loucura. Dá uma vista nisso aí, pessoal. E olha só como é que é massa essa questão de direito. Só que Roma já pegava, como não havia isso naquela época, não tinha direito. Vamos lá. Justa bodas, tá. Os filhos adotados também tinham direito à herança. Tranquilo. Vamos lá. Né? Então vamos lá. E a herança é o balanço do patrimônio. A herança significa patrimônio. Então, o que eu vou passar? A sucessão do patrimônio. Quem vai suceder a administração daqueles bens. Tá certo, pessoal? Beleza, então? Vamos ser mais rápido aí para a gente não perder muito tempo. Testamento. Eu vou testar, né? E vou indicar o meu sucessor. Então, vamos lá. Então, tem vários tipos aqui. E é uma vontade qual? Unilateral, vontade minha. Minha vontade para testar. Então, vamos lá. Aqui na página 108, acompanha comigo. Testamento fáctil. Ativa, isto é, capacidade jurídica de testar. Então, eu tinha que ter a capacidade jurídica de testar. Se eu fosse um alien iure, né, eu não tinha direito. Certo, pessoal? Um su iure tem direito. Então, primeiramente, eu tenho que ter o quê? Direito de testar. Tinha que ter bens e ser capaz de fazer isso. Porque a minha capacidade era o quê? Se eu fosse um su iure. Se eu fosse um alien iure, eu era um incapaz. Então, eu não poderia testar. A capacidade não estava por idade, estava se seu pai tivesse vivo, o pater ainda tivesse vivo. Se não, você continuava incapaz. Beleza? Não tinha capacidade de fazer testamento, os alien iures, lógico. Aqueles que morreram, como é que é o nome disso? Iatine Juliani, ou seja, aqueles que morriam como escravo na época, né, de escravidão. Os intestáveis, que tivesse punição por negar-se a depor em testemunho. Então, se você não testemunhasse, você também não poderia testar. Os incapazes, né? Os loucos, os impúberos, os pródigos, aquilo que a gente falou, tinha como se diz, um curador, né? Então, não poderiam também testar. Então, havia penalidades para pessoas que não poderiam testar. Até hoje, mais ou menos, a gente tem isso, né? Lógico que quem não recusar fazer testemunho, tudo bem. Nem o escravo, mas assim, loucos e outras pessoas que não têm capacidade mental de resolver por aquilo, não podem testar, logicamente. Vamos lá, então.
Peraí. Posse e propriedade, pessoal. Desculpa. A gente pulou aqui. Porque hoje agora é muita coisinha muito rápida, tá? Pessoal, conceito igual o nosso. Chega a ser assustador o que a gente está falando, porque você vai pegar aí nos direitos nossos, né? Principalmente nos direitos civis, sucessão, essas coisas. Todos esses conceitos vão estar lotados aí, tá? Lotado. Nós vamos estar. Vamos lá, posse. O que é posse e propriedade? Posse é poder jurídico, poder de fato. Posse, eu tenho poder de fato, né? E propriedade, eu tenho poder jurídico. É uma coisa, entendeu? Então, eu tenho poder de uso e poder de fato. Vamos lá. Posse é a coisa que está sob o poder da pessoa, mas ela não tem poder jurídico total sobre ela. Né? Igual eu pegar meu carro e emprestar para alguém, tá de posse. Um exemplo bem tosco, bem idiota, né? É um empréstimo. Tá de posse, o cara tá andando. Ele pode vender o carro? Não. Vai ter o poder de fato sobre o automóvel? Tem, pode levar, sujar, caminhar e tal. Eu emprestei, né? Como se diz, entre aspas. De quem é a propriedade dele? É minha. Eu que tenho o poder de fato. Eu que posso, eu tenho o poder jurídico, vender, comprar, alugar, tal. Né? Só um exemplo. Propriedade, o indivíduo tem poder jurídico, inclusive de comprar, vender, alugar, etc. Então, posse de propriedade hoje muito parecido com o que a gente tem hoje em dia. Beleza, galera? Vamos lá. Delitos. Início história. Não, aí tem um monte de historinha. Como que era o delito antes, como que era depois. A gente vai falar mais na República. Porque é melhor. O que acontecia? É que durante um tempo, o delito é mais ou menos o que o povo hoje meio doido imagina. Olha pra você ver. Durante um período onde é a monarquia e tal, como que funcionava a punição? Deixa eu desligar meu WhatsApp, tá fazendo barulho. A punição funcionava da seguinte maneira. A punição funcionava da seguinte maneira. Você fazia justiça com a sua própria mão. Quem fazia a penalização do cara era o penalizado. Então, isso aí, né, lascou. Logo depois, essa ideia foi feita, né, durante a República, aí vai... Não, nem foi na República, ainda foi no período do Império ainda. Do Império não, da monarquia. Quando o cara era... Mas no final, o cara era pego em flagrante, aí ele poderia ter feito a justiça ali naquele momento. Né? Mas era a pena de talião. Né? A pena por delito deve ser equivalente ao dano causado. Logo depois, o Estado começa a fortalecer. E isso vai mudar. Vai mudar por quê? Porque, pessoal, quem que é o monopólio um Estado que vai resolver, que vai ser o Estado de progresso, é o Estado onde o monopólio da justiça fica na mão do Estado, não na mão das pessoas. Por isso que a gente tem que conversar sobre as coisas. Um exemplo que eu fico muito com medo é a questão do porte de arma. Todo mundo portar uma arma. As pessoas não querem portar arma muito por defesa. As pessoas querem portar arma porque, geralmente, se eu for assaltado, alguma coisa, eu posso revidar. Mas muita gente vai levar essa ideia, por isso que isso pode ser um problema, para uma justiça própria. Eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou acabar com a criminalidade. Nós temos que ter um pouco de cuidado, porque hoje em dia você pode ter uma arma na sua casa, você pode ter uma arma para caça, para defender seus bens jurídicos. Você não pode sair portando. O que o povo tem medo? Acidente de trânsito, qualquer rixa, qualquer coisa, o cara assassinar alguém e o trem ficar bem pior do que era. Então, por isso que hoje, né, tem essa ideia. Eu também tenho, logicamente, eu fico preocupado com isso. Acho interessante armas, gosto de armas, queria muito ter armas e tal, mas eu entendo como cidadão que isso é um pouco preocupante. Por quê? Quem tem que ter essa ideia de justiça é o Estado. Quem tem que dar armado é o Estado. São forças armadas e forças policiais, né? E só, certo? Outros que podem portar esse tipo de coisa são pessoas que vão proteger seus bens jurídicos, que aí vai portar dentro de um território específico, que é sua casa ou domicílio. Aí eu concordo. Agora, a gente portar fora de casa e domicílio, eu acho complexo.
né? Porque muitas pessoas vão achar que são justiceiras. E o monopólio da justiça é de quem? É do Estado, né? Então, vocês podem concordar ou não comigo, mas esse é um exemplo. E o Estado, quando ele é fraco, ele acaba ocorrendo o quê? Deixando que a justiça seja feita por outras pessoas. Vamos dar um exemplo de Estado fraco. Morro do Rio de Janeiro. Onde o Estado não aparece, os traficantes, os bandidos, faz o que quer lá dentro. Bairros pobres, né? O traficante mata lá o cara que não pagou a droga, ele vai lá e assassina. E o povo vai e bate palma, menos um bandido que morreu. Não é bandido, é um usuário, um doente. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com os termos e com as coisas que a gente vê. Não colocar tudo muito raso. A gente coloca as coisas muito raso nessa situação e não pensa juridicamente. Quando a gente faz direito é para isso, pessoal, para entender. Né? Então, eu estou te passando a ideia. Então, o Estado, quando ele tem essa fraqueza, né, ele perde o monopólio da defesa. Então, o Estado não pode ser fraco em questão de segurança pública. Beleza? O Estado tem que ser forte? Tem, professor. Ir lá e pegar e matar o bandido. Não, isso não é Estado forte. Um crime não justifica o outro. Tá? Isso não é Estado forte. Estado forte é o que? Tem uma execução penal legal, tem uma justiça célere e que condene os culpados. Tá? E não que a força policial faça justiça com as próprias mãos, porque é um crime incorrendo em outro crime. Tá entendido? Isso não é monopólio do Estado, né? O Estado tem que estar perto dessa questão, tá ok? Vamos lá para frente, para a gente continuar a conversar sobre delitos. Bom, aí nós vamos ter aqui na parte 111, lá no meio aqui da citação de Mirabete, República, surgiu uma nova forma de procedimento. Acusatio, ficando a administração da justiça a cargo de um tribunal popular, composto inicialmente por senadores e depois por cidadãos. Então, passa a cuidar desses crimes públicos, vamos colocar crimes grandes, que envolvem todo mundo, né? Pessoas que vai fazer o julgamento, que é o júri, vamos colocar aqui, que é, de certa forma, um júri, presidido por um juiz, no qual eles vão, então, criar esse tribunal, no qual eu vou condenar o cara ou não, de uma forma muito mais perfeita, mais próximo de nós. Logo à frente, nós já vamos ter no período do Império, aí já vai acontecer algo errado, é a arbitrariedade do Estado também na aplicação. E aí o Estado, durante o Império, devido à crise, decadências, começa então a colocar crimes, né? E começa a adotar tortura, tortura até em testemunhas e tal, para tirar a justiça. E os magistrados, que passam a ter, inclusive hoje a magistratura são os juízes, né? Passa a ter o poder tanto de delegado, de promotor e de juiz. Ele passa a julgar, então em tortura. Então isso o que causa? Causa injustiça. Isso vai ser copiado da Igreja Católica, vai pegar esses compêndios do Império e vai criar a Inquisição. A Inquisição não aceitava, de forma alguma, confissão sem tortura. Né? Então, isso foi herdado dos romanos. E a gente sabe muito bem como o romano é bom de tortura. Jesus Cristo que o diga. Né? Sofreu pra caramba. Né? Então, como então isso vai empreender justiça? Um Estado violento. Estado violento não faz justiça, pessoal. Estado violento faz injustiça. Certo? Então, o Estado tem que ter o monopólio da força, mas não para ser violento, para reprimir a violência. Como que você quer uma sociedade pacífica com o Estado violento? Não existe e não dá certo. Não batam palma para quando o policial assassina uma pessoa, tá? Mas assim, lógico, eu bato palma sim. Se o cara revidou, aqueles assaltantes de banco, o cara revidou ali na trocação de tiro, é lógico, o policial não vai ficar mandando palminha para ele, logicamente. É um serviço que eu falo para vocês, muito, muito importante e essencial à sociedade. Sem a polícia é o caos mesmo, caos geral. A gente tem que colocar isso, bater palma. Grande parte da nossa força policial é boa, só precisa de estrutura, no qual o Estado não, o governo não dá. O Estado quer que dê, mas o governo não dá, né? Por falta de verba e tal e tal.
tem que ter inteligência, tem que ter melhores armas, melhores equipamentos, bons salários, os caras ganham muito pouco. Muita gente de vocês quer ser policial, mas vocês têm que se colocar num ponto. Você vai levantar cedo, vai olhar para sua família, não sabe se você vai voltar. Né? Então, é muito complexo isso, né? E o Estado e alguns indivíduos, né, acaba infringindo a lei na hora que faz, né? Mas isso não é a instituição polícia, não deve ser. A polícia não presta, né? Igual a música do Titãs, polícia para quem precisa. Não é por aí, né? A polícia para quem precisa, precisa sim. A gente não pode pegar a ação de um indivíduo ou outro que é colocado na mídia e tal, que é péssima, né? Como os policiais aí que assassinam esse menor que aconteceu. Isso é péssimo, péssimo. São maus policiais que devem ser retirados. Isso aí acontece com qualquer profissão. E os outros bons policiais não podem ser condenados, ou propriamente a corporação de polícia ou a instituição de polícia que existe não pode ser colocada dessa forma e colocado como se não prestasse. Vamos lá. Causalidade. Estamos aqui nesse ponto aqui. Aí eles vão definir o que é dolo e o que é culpa. Olha só para você ver. Já tem aqui algumas coisas que a gente já viu, mas os romanos também vão definir, né? Então, muitas vezes, aqui até foi acho que Numa, né? Acho que foi Numa mesmo. O que ele fala? Olha só que engraçado. Um cara que teve a intenção de matar alguém, mas isso aqui não vai funcionar hoje não, tá? Um cara teve a intenção de matar alguém, ele esfaqueou o cara, tentou matar, né? E o cara não matou. Um outro cara foi e culposamente matou alguém. O que eles falam? O que matou o culposo deve ser colocado inocente. Embora ele tenha matado, ele deve ser colocado inocente, logicamente, um valor pecuniário. Aqui eles falam um sacrifício e tal. Vocês veem aí na página 112. Mas o que tentou matar, mas não matou, não obteve resultado, ele vai pagar pelo resultado do crime. Então ele tinha que pagar como se tivesse matado o cara. Isso não dá, pessoal. Vocês sabem que isso não existe, né? Hoje em dia isso não funciona, mas eles trabalhavam o dolo e culpa dessa forma. É interessante isso. Muito massa essa ideia. A imputabilidade. Quem que era imputável? Quem que não recebia punição? Quem que era esse cara? Quem que era? Existia os menores, que eram semi-imputáveis, os impúberes. Esses eram sempre por quê? Nunca vai receber pena capital. Acho que é menor de 14. Nunca vai receber pena capital, pessoal. Nunca, jamais. Né? Eles vão ter o quê? Ia apanhar com alguma coisa e pagava algum pecúnio, né? Mas nunca pena de morte. Hoje em dia a gente ainda tem aí pessoas que brigam porque o menor não é preso. O menor é preso, sim. O menor tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê penas. O negócio que você tem que entender que as leis e o Estado determinam uma coisa e o governo faz outra. Você sabe a diferença Estado e governo, você sabe muito bem, né? O governo, por dinheiro, não cria condições para criar mais varas da infância e da juventude, mais locais de fazer a reeducação dessas crianças, né? E assim vai ocasionando o quê? A ideia dos indivíduos na rua de ter justiça com as próprias mãos, achar bonito policial matar menor, achar não sei o quê, que foi muito bom, bate palma para essas coisas, no qual isso enfraquece o Estado. E muito. E causa problemas sociais severos. Beleza? Os mentalmente incapazes, os incapacitados, né, mentalmente, logicamente, os furiosos e os dementes. O demente, o tempo todo. Os furiosos tinham picos, né? Se eu tivesse de boa e cometesse um crime, ele era condenado de boa. Né? Porque os caras que tinha furioso é loucura, né? É louco, tá? Vem de furioso, folie em francês e louco, né? O que acontece? A loucura, tem gente que tem hora que tá lúcido, tem hora que tá louco. Isso existe. Esquizofrenia é uma doença, né? Inclusive hereditária. Ela causa isso. Tem hora que o cara tá totalmente lúcido com você, quando ele foi doida. Então, quando ele tá ilúcido, ele é putável. Quando ele tá totalmente louco e comete um crime, ele é imputável. É mais ou menos isso que os romanos quis dizer. Agora, é duro é provar o que o cara não tá e não tá, né? Bom, vamos lá. Outra coisa massa. Os romanos tinham um negócio que nós não temos.
A ignorância da lei não gera imputabilidade, né? A ignorância da lei não gerava imputabilidade. Por exemplo, os romanos têm o que nós temos. Você comete um crime aqui no Brasil. Aí o cara vem, eu vou te prender. Por quê? Porque você estacionou não. Vou te prender não, vou te dar uma multa. Vamos colocar um delito aqui, ó, simples. Estacionou a mais de 49 centímetros do meio-fio, vou te multar. Poxa, mas eu não sabia que era assim. Não, mas não importa. Você não pode alegar ignorância para não cumprir pena. Então, isso não existe. Para os romanos também não. Mas a ignorância do fato em si poderia ser imputável. Ele dá um exemplo muito massa aqui, que é muito interessante, presta atenção. Uma mulher que... Página 103, pessoal. Uma mulher que se casasse novamente, né? Crendo que o marido anterior tivesse morrido e este não estivesse, não poderia ser acusado de adultério. Né? Então, Roma acontecia muito isso. O cara ia para a guerra, brigava, lutava, fazia lá, voltava ao exército. Às vezes o cara tomou uma pancada na cabeça, foi pego prisioneiro, ou desapareceu, foi para outro rumo, e a mulher dele ficava lá em Roma. Um exemplo, Roma, o Capo, ou, sei lá, qualquer outra Bari, outra cidade lá. Ravenna, e vai. E aí o que acontecia? Quando ela pegava, ficava lá só. E mulher, pessoal, ela era o quê? Ela não tinha poder. Né? Ela era Alien e Uri. Né? E o que acontecia então? Ela logo tinha que arrumar um casamento. Ela precisava de um homem para poder tomar conta. E aí o que ela fazia? Ela se casava. Quando é fé, o marido dela voltava. E o marido tinha o direito de acusar ela de adultério? Não tinha o direito. Não tinha o direito, tá? Vocês vão ver isso já no próximo período, morte presumida, né? E aí vai então voltar à condição anterior. O marido vai querer os bens dele de volta, e volta à condição anterior, anula o casamento e volta à condição anterior. Vocês vão ver isso aí. Só que para nós não, para nós tem um tempo, tá? Para a morte presumida. Vocês vão ver isso no próximo semestre agora, com o Camilo. Bom, retroatividade da lei penal. Vamos lá ver isso aqui. O Código Penal tem o primeiro artigo dele é o quê? Não há crime sem lei anterior que a defina. Então, eu não cometo crime se não estiver lá definido no Código Penal. Se não está lá, eu não vou ser condenado. Fato. Bacana? Os romanos não. Se eu cometesse um crime e logo depois existisse uma lei, ele poderia pedir para que eu fosse punido por aquilo lá. Então, não existia esse negócio do tempo penal. Vocês vão estudar agora no terceiro período. O tempo penal não existia para os romanos. Poderia haver uma nova lei e aí eu estou lá condenado, poderia ser culpado por ela, né? Ou então, olha só que pior, né? Às vezes eu era um cara público, tal e tal, havia cometido um crime. E aí o Senado vai, ou as instituições, ou o pretor, que não gostava de mim, solta uma lei mais severa para aquele crime que eu havia cometido. Sabe o que aconteceu? Eu iria ser punido pela nova penalidade. Então, os romanos não tinham muito disso. Beleza? Parece que eu já falei de imputabilidade. Eu já falei disso aqui tudo. A imputabilidade, os dêmios, os furiosos. Extinção da punibilidade. Quando que extinguia a punibilidade? Quando ela era cumprida, nós também é a mesma coisa. Recebimento do perdão, nós não, né? O cara foi condenado e tal, não tem isso. Há raro um perdão aí presidencial, existe essas coisas na lei, mas isso aí em muitos Estados Unidos acontece. Mas isso é para fatos históricos. Para fato histórico. Né? Tipo, a Igreja Católica perdoou ali o Galileu Galilei em 1992, né? Pelos crimes que ele cometeu em 1600 e pouco. Né? Então, olha só para você ver. Isso é coisa histórica. Né? Você perdoa o Nelson Mandela, que fez lá todo o apartheid lá, naquela época ele era, né, e tal. Aconteceu no Brasil, lei da anistia 1979,
várias gente cometeram um crime, tanto o Estado, os agentes do Estado, que eram os militares, tanto as pessoas que lutaram contra, que assaltaram o banco, fizeram guerrilha, explodiram bomba, tal, matou muita gente também, tanto os dois lados e tal. E aí o que aconteceu? Houve uma lei que perdoava todo mundo. Então, quando você recebia o perdão, eu só estou dando um exemplo, aqui existia perdão também. Recebimento do abótio, ou seja, extinção temporária, podendo ser retomada, isso também existe, né? Você é penalizado e por algum motivo você recebe o perdão por algum momento, você é libertado, para a pena e depois você volta de novo. Hoje eu acho que não existe isso no processo penal, vocês dão uma olhada. Mas lá existia principalmente, hoje a gente chama de indulto. Lá existia em festividades religiosas e tal, né? E algumas coisas que o cara poderia parar a prisão, fazer a festividade uma semana, depois voltava e retomava. Aquela uma semana é paga lá na frente, não adianta não, tá? Então é um exemplo de perdão. Em caso de prescrição, exceto para homicídio, a gente também tem isso no nosso Código Penal. Há crimes que não prescrevem, como crime de estupro, não prescreve mais, e há outros crimes também que não prescrevem. O povo acha, em 20 anos prescreve. Não, tem crime que não prescreve. E os romanos tinham a prescrição de vários crimes, tá? Se no caso não pegar, beleza. Por morte do indivíduo que cometeu o delito, logicamente o cara vai ser perdoado. Beleza, pessoal? Eu morri, aí. Quem vai me condenar como? Apesar que você condenava a um monte de coisa, né? Vamos lá. Alguns delitos. 113. 114. Vamos lá. Delitos públicos. Traição contra a pátria, ou contra o outro. Homicídio, principalmente do pai ou de outras pessoas. Parricídio lá era cruelmente, né? Incêndio, pessoal. Roma tinha incêndio pra caramba. Eram casas de madeira, não tinha abertura das ruas. Os romanos viviam muito amontoados, porque era mais de 1 milhão de pessoas lá dentro daquele lugar, eram muros, né, que protegiam a cidade. Então havia mesmo incêndios em Roma, e quando ele era culpado, né, achavam culpado, era um delito público, porque matava muita gente. Delitos privados, furto, apropriação da coisa alheia, pena, morte e posteriormente com multa pecuniária. Então, a princípio, você punia com morte, mas depois multa pecuniária para o cara. Roubo, apropriação dolosa de coisa alheia. Então, furto, você sabe como é que é, né? Sem uso da violência, sem arma, sem nada. Roubo já com uso de armas, uso de violência, né? O furto, você furta e a pessoa não vê, né? Agora, roubo já é o uso maior. Apropriação dolosa de coisa alheia. Pena, multa para o ladrão de até 4 vezes o valor da coisa roubada. Dano, quando causado injustamente. Pena, reparação do dano causado. Né? Injúria, prejuízo causado por culpa, mesmo sem intenção de causá-lo. Né? Então, injúria também era muito foda, pessoal. Por quê? Você falar mal de alguém, tentar injuriar o nome de alguém, as pessoas muito importantes de Roma, politicamente e tal, tinha todo esse problema. Podia se lascar aqui com questão de injúria. Pena, indenização pela ofensa. Até hoje nós temos isso. Se caso você injuriar alguém, deformar alguém, você vai pagar a ofensa. Dolo, comportamento desonesto, induzir o indivíduo ao erro, delito grave. Pena, punição por todos os meios possíveis. Quando você intencionalmente fala com que alguém cometa algo desonesto, né? Ou você mesmo provoque algo desonesto. Você desoneste um negócio, você vai induzir o cara ao erro. Vocês vão ver isso no Direito Penal 3, 2, tá? Então vocês fiquem espertos que é muito massa isso aqui. Lá no direito penal, não, desculpa, direito civil, quando vocês vão ver questão de contrato, né, e essas coisas. Primeiro, inicia aquilo ali. E é muito interessante, porque o negócio jurídico, ele é muito interessante. Porque você não pode fazer um negócio no qual você vai induzir o outro a tomar um prejuízo, a um dolo. Né? Você vendeu um carro que você maquiou o motor.
E o cara tá o quê? Ele tá sendo induzido a um erro, a um dolo, certo? Então, você pode até anular o negócio, né? E aí vai lá. Então, acaba que eles colocam um delito grave. Então, você tem que fazer um negócio, né? E conduzir os seus negócios honestamente, certo? Pena, punição por todos os meios possíveis. Cuidado, tá vendo? Os romanos eram foda. Coação. Compelir alguém a praticar um ato jurídico mediante violência física ou moral. Isso também acaba com o negócio. Você bate alguém para assinar um contrato, né? Você está coagindo, né? Ou então você sabe, olha só para você ver, de um segredo de alguém. E aí você coage a pessoa a agir para poder o quê? Para você ter benefício daquele ato. Você está fazendo uma coação. Então, é de forma moral, você não encostou nela, mas você está coagindo. Quase delito, delito por meio culposo, né? Que poderia ter sido evitado, que é um quase delito, né? Mas é algo culposo que poderia ser evitado, né? E tinha alguns delitos que a gente poderia estar aqui falando. Está na página 114, 115, dá uma olhada, é muito interessante, tá? Estuda o direito e os advogados em Roma. Todo ensino, antes da conquista de outros povos, acontecia, por exemplo, através do patriarca da família. Então, o pai ensinava os filhos a ser o quê? A entender o direito. Pessoal, os romanos e as famílias importantes de todo local, toda a sociedade que tem uma elite que domina, ela domina o saber. E não sei se vocês viram pela aula a importância do direito para a sociedade romana. Eu acho que vocês já estão mais cansados de saber disso do que tudo. Os romanos se preocupavam muito com a questão da república e o direito era algo muito, muito importante você saber. Isso te dava poder. Então, o que acontecia? Os caras ensinavam os filhos, porque o saber é poder, o saber é domínio. Né? Então, o patriarca da família sempre ensinava. Direito era essencialmente prático. Jovens assistiam às consultas de seus mestres aos clientes e explicações administrativas em casos específicos. Então o cara ficava ali, ficava observando. O que vocês fazem no núcleo de prática jurídica? Lógico que não existe prática sem teoria. Então você teorizava antes, né? E ia para lá. Aqui também era a mesma coisa. Não existia uma escola para ensinar, mas o pai ensinava para o filho e o filho depois ia ver como é que era a prática jurídica para poder aprender. Mas ele tinha uma teoria antes. No século a.C., o ensino de direito passou a ser sistematizado. Então, inventaram o quê? Uma sistematização, que nós temos. Primeiro período, segundo período, terceiro período. Ah, por que tem que estudar essa matéria? Essa matéria tem que estudar porque tem que entender aquilo ali. História de direito tem que ter isso, porque vai ter aquilo. Ah, vai ter direito civil 1, vai estudar até o quê? Isso, isso e isso. Direito civil 2, isso, isso e isso. Então, vai se colocando e sistematizando. Porque senão vira aquela bagunça, né? E o sistema não vai havendo um acúmulo de ensino, vai havendo ilhas de ensino. Isso é perigoso. Né? Jurisconsulto ganhavam cada vez mais influência e poder. Consequentemente, o estudo do direito ganhou importância e atenção na sociedade do Estado. Conforme a gente sabe, ninguém ocupava um cargo de magistratura, mas nem a pau se não soubesse direito, mas nem a pau. Né? O cara, era um pária. A oratória era como arte, admirava e cultivava. Nós temos isso até hoje. Até hoje, o direito, o cara que é do direito, ele tem que ter uma oratória, uma escrita fantástica, tá? Por quê? Porque ele se expressa pela a linguagem formal, certo? Pela linguagem rebuscada. Por quê? Faz expressão, essa linguagem te denota o quê? Conhecimento de causa. Então, pessoal, por isso que tem essas matérias de língua portuguesa, de argumentação jurídica, e que muita gente não dá muita ideia, mas é fantástica. Vocês têm que saber bem a linguagem. Senão vocês arrebentam, um cara arrebenta você. Às vezes o cara no tribunal fala uma palavra que você nem sabe que significa alguma coisa, você está na bosta, né? Como o juiz também, ou outras coisas. Oratória, tá. Forenses despojavam-se também com grandes políticos republicanos, conforme ele também disse. Com o advento do Império,
a advocacia em Roma passou a ser considerada profissão. E aí passamos a ter o advogado, né? Porque até aquele momento não era tanto assim, as pessoas defendiam uns aos outros por apenas saber, né? E depois passa a ser uma profissão muito interessante e muito bom. Pessoal, agora nós finalizamos a história do direito em Roma. Nós vamos passar para outra aqui e mais à frente a gente volta a falar. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, estamos aí. Valeu, galera! Falou, até mais para vocês.